Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanarno. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Sejam todos bem-vindos, então, a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar a falar sobre o livro A Segunda Carta de Pedro. É um livro muito interessante. Nós falamos anteriormente sobre a primeira carta de Pedro e hoje nós vamos falar sobre a segunda carta de Pedro. Então vamos começar aqui falando da fé ao amor, né? Com esse início então dessa segunda carta que vai falar sobre da fé ao amor, né? Então nós vamos ver o seguinte, que com seu poder divino Deus nos deu tudo o que leva à vida e à piedade, por meio do conhecimento de Jesus, o qual nos chamou por sua própria glória e mérito. Com isso, ele nos deu as maiores e mais valiosas promessas, para que vocês possam participar da natureza divina, depois da escapagem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo. Portanto, façam esforço para terem mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais afeto fraterno na piedade e mais amor no afeto fraterno. Se vocês tiverem esses dons em abundância, eles não permitirão que vocês se tornem inúteis ou estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não possui esses dons é cego e míope, pois esqueceu que eles é o que purificaram de seus velhos pecados. Por isso, irmãos, esforce-se para afirmar o chamado pelo qual vocês foram escolhidos. Se agirem assim, não tropeçarão. Pelo contrário, é desse modo que generosamente esses dons farão vocês entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário aqui que nós, que amamos a Deus, que a gente possa se aperfeiçoar, né? Ter um esforço, assim, muito importante com relação à fé. Que nós tenhamos autodomínio, perseverança, piedade, amor fraterno. Quando nós tivermos essas virtudes em abundância, nós estaremos conhecendo os mistérios de Deus. Porque Deus, ele nos criou para a bondade, para o amor. Ele não nos criou para fazer coisas erradas ou para sentimentos negativos, ou para uma vida de corrupção. Aqui fala que nós devemos abandonar toda a corrupção, todo egoísmo, toda a maldade que existe no mundo e nos aperfeiçoarmos nas virtudes cristãs. A força do que foi testemunhado. Por isso, ainda que vocês já saibam essas coisas e estejam firmes na verdade que alcançaram, eu vou sempre recordá-las para vocês. Enquanto vivo nesta morada, penso que é justo mantê-los vigilantes com minhas recomendações, pois sei que logo deixarei esta morada como nosso Senhor Jesus Cristo me informou, e vou me esforçar para que vocês se lembrem sempre delas após a minha partida. De fato, quando ensinamos a vocês sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não tiramos isso de fábulas artificiais. Nós ensinamos porque fomos testemunhas oculares da grandeza deles, pois ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando uma voz vinda da sua majestade lhe disse: Este é meu Filho amado, no qual encontro o meu agrado. Essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui fala que nós devemos então entender que Jesus, ele é alguém que vai voltar, né? Ele é o Filho de Deus e ele vai voltar, e nós temos então essa certeza, né? Porque ele mesmo disse, né, naquela passagem, naquela parte que ele falou para os discípulos: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, agora nós vamos ver o seguinte. Então, falando sobre essa questão da vinda de Jesus, vamos ver se o Senhor, será que o Senhor demora a vir? Queridos, essa já é a segunda carta que lhes escrevo. Nas duas procurei despertar o pensamento sadio de vocês com algumas recomendações. Lembrem-se do que os santos profetas anunciaram, do mandamento que o Senhor e Salvador confiou aos apóstolos de vocês. Antes de tudo, vocês precisam saber que no fim dos tempos vão aparecer cínicos e zombadores, entregues a seus próprios desejos. Eles dirão: o que aconteceu com a vinda daquele que estava prometida? Desde que morreram nossos pais, tudo continua o mesmo desde o início do mundo.
Na verdade, eles fingem não perceber que em outros tempos existiram um céu e uma terra, a terra tirada da água, e que no meio da água ela estava firme, em força da palavra de Deus. Então o mundo de antes pereceu, inundado pela água. Pela mesma palavra, o céu e a terra de agora estão reservados para o fogo, aguardando o dia do julgamento e da condenação dos malvados. Contudo, queridos, há uma coisa que vocês não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir o que prometeu, como alguns pensam. É que ele tem paciência com vocês, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. O dia do Senhor chegará como um ladrão. O céu vai então desaparecer com estrondo, os elementos se desfarão em chamas e a terra com suas obras vai ficar evidente. Então, nós não sabemos o dia da volta de Deus, de Cristo, né, do Filho de Deus. Nós sabemos que ele vai voltar, mas aqui fica muito claro que o dia da volta dele é um dia que ninguém sabe, nem os anjos sabem. E ele vai chegar como um ladrão, né? Um ladrão chega quando ninguém está esperando, não é? E a mesma coisa vai acontecer com isso. E por que será que as pessoas acham que ele demora para voltar, ou que ele não vai cumprir, né? Está demorando para cumprir o que prometeu? É porque ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Jesus, ele não está tardando em voltar. Ele vai voltar, mas ele quer que as pessoas elas se arrependam. E antes da volta dele, haverá pessoas que serão zombadoras, cínicas, pessoas que estarão até duvidando da volta de Jesus. Novo céu e nova terra. E se tudo assim vai se desfazer, como deve ser então o modo de viver de vocês? Comportando-se como santos e piedosos, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nesse dia, o céu vai se desfazer em fogo e os elementos vão se derreter em brasas. O que nós esperamos, segundo a promessa dele, é um novo céu e uma nova terra, onde morará a justiça. Então aqui é muito claro, falando que o céu vai desaparecer com estrondo, os elementos vão se desfazer em chamas, e a terra com as suas obras vai ficar evidente. Então, quer dizer, tudo será desvendado quando Jesus Cristo voltar. E nós esperamos, então, um novo céu e uma nova terra. E nós devemos nos comportar como pessoas santas e piedosas que esperam, né, ansiosos, esperam com fervor e com fé a volta de Jesus. Alimentar a esperança. Por isso, queridos, já que vocês têm essa esperança, esforcem-se com ardor para que ele os encontre em paz, sem mancha nem defeito. Considerem que a paciência de Deus para conosco tem por fim a nossa salvação. Como escreveu a vocês nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que lhe foi concedida. Em todas as suas cartas ele trata desses temas, se bem que nelas há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com o resto da Escritura para sua própria perdição. Portanto, quanto a vocês, queridos, fiquem prevenidos e tomem cuidado para não perderem a firmeza e caírem arrastados pelo erro desses ímpios. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele pertence a honra, a glória e a eternidade. Amém. Então, é necessário que nós sejamos pessoas santas, pessoas que busquem a santidade, para que a gente não seja enganado pelas pessoas ímpias, né, pelos perversos, pelos maus. Que a gente tenha paciência de esperar a volta de Cristo e que nós possamos, então, realmente nos aperfeiçoar nas virtudes cristãs. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a segunda carta de Pedro. Eu espero que todos tenham gostado desse conteúdo e eu convido novamente você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são ações muito importantes para que o canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.